Você já deve saber sobre a história do descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram em terras brasileiras no ano de 1500. Mas você já parou para pensar como era o Brasil antes de ser encontrado pelos europeus? No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco desse período histórico e pouco falado do nosso país. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, convidamos você a se inscrever em nosso canal, deixar um like e compartilhar seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Seu apoio é fundamental. Agora vamos conhecer um pouco da história do Brasil antes de ser testemunhado pelos olhos europeus. Antes da chegada dos portugueses ao território brasileiro, a região era habitada por uma diversidade de povos, cujas concepções de mundo eram distintas das dos europeus. Ao aportarem aqui, os portugueses, de maneira equivocada, presumiam que os povos indígenas compartilhavam uma cultura única, apenas com pequenas variações de comportamento e costumes. Porém, cada grupo indígena possuía suas próprias tradições, línguas e modos de vida, contribuindo para a mistura cultural única que caracterizava a região. De acordo com pesquisas recentes, as migrações iniciais para o continente americano foram concluídas aproximadamente há 5.000 anos. Nesse período, existiu o surgimento de diversos grupos. Mas abandone a idealização de que o Brasil, antes de Portugal, era um paraíso terreno. Naquela época, as sociedades indígenas em terras brasileiras não estavam isentas de conflitos, incluindo guerras santas, o uso de armas químicas e práticas antropofágicas. Antes da chegada dos portugueses, a vida dos indígenas já era desafiadora. As tribos frequentemente viviam em um estado de guerra constante. Um exemplo desses conflitos que ocorriam foi a conquista do litoral pelos tupis, por volta do ano 1000. Essas guerras ocorriam por disputas de terras, rios, por vingança, por esporte, ou até mesmo por motivos religiosos, como sugere ter sido o caso dos tupis. Os antecessores dos tupis originaram-se na região que hoje é Rondônia. Diferenciavam-se da concorrência devido à prática da agricultura de Coivara. Os tupis acreditavam firmemente no mito da terra sem mal, um local fértil, isento de doenças e tragédias, situado no leste. A fé nessa terra prometida inspirou um êxodo que perdurou por séculos, sempre em direção ao Atlântico. Ao chegarem lá, expulsaram os antigos habitantes para o interior, apelidados de tapuias, que em tupi significa selvagens. Quando os tripulantes da Armada de Cabral desembarcaram na terra de Santa Cruz, os tupis e os guaranis empenhavam-se arduamente para consolidar a conquista do litoral. Naturalmente, venciam a disputa os grupos tribais mais coesos, numerosos e tecnologicamente mais equipados. À distância, utilizavam flechas, algumas vezes impregnadas com venenos vegetais e animais, ocasionalmente incendiárias, munidas de tufos de algodão em chamas. Ao se aproximar de uma aldeia prestes a ser invadida, causavam terror, batendo os pés no chão e tocando instrumentos feitos com os ossos de inimigos. Durante o cerco, recorriam à guerra química, lançando pimenta da terra na fogueira e conduzindo a nuvem tóxica em direção aos adversários. No combate corpo a corpo, favoreciam o uso de tacapes, um armamento indígena parecido com um porrete. As aldeias eram incendiadas, culminando em um churrasco, onde o prato principal eram os prisioneiros. Os portugueses souberam explorar essas rivalidades. Ao oferecer uma vitória momentânea contra seus adversários tradicionais, os índios se aliavam aos invasores, sem perceber que se aproximar deles resultaria em sua derrota permanente. Os indígenas do Brasil eram mais complexos do que a idealização e o preconceito que os europeus enxergavam nesse povo. Os indígenas que perderam suas terras durante a era colonial deixaram para o nosso país
tradições ricas e uma herança cultural que enriqueceu profundamente a cultura do Brasil. Bem, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição, para que assim possamos continuar a compartilhar histórias como essa para vocês. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima jornada no tempo.